Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Minutos do Agro. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o nosso mercado agrícola e as tendências para 2022. Nosso convidado, Ronaldo Fernandes. Ele que é consultor no mercado do agronegócio e proprietário da Royal Rural. Prazer tê-lo aqui no programa Minutos do Agro, Ronaldo. Prazer é meu, Josi. Obrigado. Ronaldo, fala-me um pouquinho sobre esse mercado agrícola e sobre as novas tendências. Nós sabemos que a COP26, que é a Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, discutiu ali as novas tendências para o nosso mercado agrícola. Tendências essas que irão afetar cada produtor rural, cada empresa e toda a população brasileira. As adequações são necessárias e elas já estão sendo discutidas em cada setor. Para o nosso setor do agronegócio, o que você acredita que será os próximos passos para o agro sustentável diante das imposições que, inclusive, o Brasil já sedimentou na COP26? Tá, vamos lá. Eu trouxe uma colinha aqui, porque são muitos números, para não falar besteira em nada. Mas não foi por causa dessa conferência na ONU que o Brasil está tomando algumas atitudes. A sustentabilidade é um assunto já faz tempo já. A gente tinha a meta de 2010 a 2020 de fazer 35 milhões de hectares e reduzir de 130 a 160 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Nós fizemos 52 e reduzimos 170. Então não é um trabalho de agora. É um trabalho que já tem sendo feito. A gente fala bastante do plano ABC, que é recuperação de pastagens, fazer plantio. Agora a gente está muito envolvido em integração de lavoura, pecuária e floresta. A meta agora é reduzir 43%. Só que é importante colocar um ponto. O agronegócio, ele é um grande potencial de redução de dióxido de carbono, mas não é o maior. O agronegócio ele pode reduzir 90 milhões de toneladas de dióxido, mas as florestas podem reduzir 600, a energia pode reduzir 200. Todos esses somados podem trazer para o Brasil até 2030 100 bilhões de dólares na conta. Então é uma situação que a gente já vem trabalhando ela, só que agora vai ser mais intensificada. Então já existe uma série de tecnologias sustentáveis que já são implementadas, mas agora a gente vai fazer mais abrangente. Então o plano ABC é um plano que funcionou, está aí a prova de 2010 a 2020, e é um plano que ele só precisa ser aumentado, ele não precisa ser transformado. Agora a questão da integração vai ser mais trabalhada, vai ser mais batida, só que ele é um plano que já vem sendo testado e já vem dando certo. Então essas questões da ONU são importantes discutir? São importantes discutir. A gente teve agora, foi na Voz do Brasil, o ministro falando recentemente, falando da área nativa do Brasil versus a área nativa da Europa. A gente usa muito pouco da nossa área. A gente tem mais de 60% da nossa área nativa preservada. A nossa agricultura, ela não necessariamente precisa aumentar a área, porque ela é vertical. Então, a gente é muito sustentável. O Brasil sempre foi muito sustentável. Mais ainda agora porque é o interesse do próprio produtor, porque o custo daquilo que não é sustentável é mais caro. Então, quando a gente fala em manejo de dejeto de animal, as compostagens, todas essas questões, fica até mais barato na produtividade. Então é interessante para o produtor também. E não é agora por causa da ONU. Agora isso vai intensificar, porque também é uma questão econômica. O Brasil vai receber dinheiro por isso. Então o agronegócio ele pode reduzir mais de 90 milhões de toneladas de dióxido de carbono, mas precisa de uma atuação junto com o setor de floresta, junto com o setor de energia, para trazer esses 100 bilhões para o cofre do Brasil. Então é o interesse do setor econômico. Então o Ministério da Economia também tem que trabalhar junto com isso daí, mas isso no agro já vem acontecendo e agora vai intensificar cada vez mais. Sim, e falando agora sobre as nossas políticas governamentais, nosso presidente Jair Bolsonaro emitiu nos nossos canais de veiculação, abre aspas, os caminhoneiros entrarão em greve no Brasil devido à alta taxa dos combustíveis. E ele pediu para que a Petrobras se responsabilize pela alta taxa. A Petrobras já respondeu dizendo que, abre aspas, a alta taxa de impostos brasileiros é o responsável pela alta da taxa do combustível. Neste cenário que nós estamos vivendo, que está afetando a todos, né? Desde os produtores rurais, os nossos caminhoneiros, que digo, se houver a paralisação, há realmente um baque na nossa economia e também na nossa segurança alimentar. Diante dessa discussão que nós estamos tendo hoje,
Qual é o seu entendimento para os próximos cenários? Tá, vamos lá. Eu, particularmente, acredito que esse embate Petrobras e governo é uma tentativa de esclarecimento, mas está saindo um pouco de tiro pela culatra, porque 25% do nosso combustível não é produção aqui, é importado. Então 25% do combustível é dolarizado, é o preço lá fora. 75% é produção nossa, que também é dolarizada. Então a questão dos combustíveis, ela não é só uma situação interna. É um debate que já está se estendendo por vários dias. Não acredito que vai se resolver por agora. O presidente Joe Biden está tentando, junto com a OPEP, aumentar a produção de petróleo, porque ele até fala que enquanto o combustível estiver caro, não vai haver recuperação econômica. Então, para a economia voltar a andar pré-pandemia e voltar melhor do que estava antes da pandemia, o combustível tem que ficar mais barato. Isso não vai acontecer agora. A OPEP ela não está demonstrando interesse em aumentar a produção de petróleo. Então, primeiro ponto, enquanto o petróleo estiver caro no mundo, ele vai estar caro aqui dentro. E o petróleo não é só a questão dos preços da Petrobras e não é só a questão dos preços dos tributos, é a questão do petróleo internacional. Então, o petróleo superou os $80 por barril, enquanto tiver esse preço, enquanto a OPEP não dizer nós vamos aumentar bastante a ponto de equilibrar o quadro de oferta e demanda, a gente vai continuar com combustível caro. Primeiro ponto. Segundo ponto, o setor de caminhoneiros não está sendo o único setor atingido pela economia. Quase todos os outros setores estão sentindo o peso da inflação, da taxa de juros, de uma série de coisas. O caminhoneiro parar agora, o primeiro prejudicado será ele mesmo. Não é bom para o caminhoneiro parar pelo fechamento de custos. Se você fala com o caminhoneiro, se você fala com o dono do caminhão, você vê visões diferentes. Todos eles concordam que não está fechando a conta, todos eles concordam que está bem viabilizado, mas todos, nem todos deles, os dois não concordam no ponto de que um prefere parar e o outro prefere não parar. Às vezes o caminhoneiro prefere parar, mas o dono de caminhão vê que se talvez parar pode ser pior. Para a economia é uma bomba, é uma lástima. A gente não, só que foram várias falas do ministro de que não vai aceitar bloqueios, né, não vai aceitar paralisação de rodovias. Então, se os motoristas quiserem parar para ficar em casa, apenas para não efetuar o trabalho, isso pode ser que aconteça. Eu acredito particularmente que vai ser um movimento fraco. Eu acredito, tem todas as funções, tem todas as razões para acontecer, tem toda a justificativa caso os motoristas vão fazer a paralisação. É compreensível. A gente não pode dizer que é injusto, é compreensível. Só que eu não acredito que aconteça porque ficaria pior para a própria classe. Porque vem o efeito em cadeia. Então, não é uma responsabilidade do governo, não é uma responsabilidade da Petrobras isolados. Não adianta ficar um jogando para o outro, é uma situação econômica global. Então, se a gente tivesse que cobrar alguém, vamos pedir para o governo cobrar o OPEP. Vamos pedir para o governo tentar um plano de política que não seja reduzir os ganhos dos cofres, porque reduzir ICMS não vai representar uma baixa no nosso bolso na hora que a gente for na bomba abastecer, mas no cofre público representa uma perca de ganho muito alta. Então, reduzir os tributos não vai baixar o preço da gasolina. A Petrobras taxar o preço da gasolina pode ter um efeito momentâneo, mas logo ele volta de novo. Então, o problema dos combustíveis está no cenário internacional. Os motoristas pararem agora prejudica essa situação, para eles e para nós. Eu acredito que vai ser um movimento fraco. A gente teve um movimento alguns dias atrás no Porto de Santos, mas o pessoal já liberou. Tem algumas vias que falam em que tem que parar, em que tem que parar. Eu acho que é preciso eles sentarem primeiro, analisar o quadro da sociedade como um todo, e o quadro deles é analisar. Se a gente parar, vai melhorar? Não vai. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Aí chama para uma mesa de debate. Eu sei que já falou muito sobre esse assunto, já tivemos muitas conversas sobre esse assunto, mas a paralisação não é uma resolução. O governo não está contra os caminhoneiros. Então, o governo já fez o que podia fazer. É interessante você comentar sobre isso, porque nós repentinamente estamos vendo, né, na TV as propagandas que foram veiculadas da Petrobras culpando e culpabilizando aí a questão do ICMS, da carga tributária, que você muito bem explicou aqui. Então, salutar, né, você mencionar que tem que haver, sim, um diálogo a nível internacional para que haja um equilíbrio no preço dos combustíveis. Josi, só um ponto. Alguns governadores encabeçaram, vamos congelar o ICMS, vamos retirar o ICMS. Em todos esses estados, a redução foi de 15 centavos, 20 centavos. Às vezes nem isso. E muito passageiro, daqui a pouco ele voltava pior. Então, a gente precisa tentar um ponto. Sempre que houver a tentativa de congelamento de preço, de manipulação de preço, isso é momentâneo e depois volta pior. Se no momento que a gasolina tivesse começado a subir, se os combustíveis tivessem começado a subir,
Eu vou falar uma coisa aqui que é uma hipótese. Não dá para saber certamente com precisão, mas eu acredito que se não tivesse feito nada, hoje estaria menos alto. Porque essas tentativas de salvar uma coisa que o problema não está interno, criou um problema interno. Porque aí vem a insegurança política, o dólar disparou toda vez que vinha notícias de... E toda vez que o dólar subia, puxava o preço do combustível de novo. Então, por exemplo, anunciamos um auxílio caminhoneiro, 4 bilhões de reais destinados para auxílio caminhoneiro. No dia seguinte, o dólar subiu, puxou a gasolina de novo. Então, peraí, vamos analisar como é que a gente pode fazer sem tentar piorar a situação interna. A paralisação é mais uma dessas coisas. É uma tentativa que é justa, que não é compreensível, mas que vai piorar em seguida. Então, não é o caminho. Eu não posso apontar, dizer o que se tem que fazer. É a gente sentar, porque é um assunto complexo, não é um assunto simples. Sim, e que envolve a todos, né? Todo mundo. Né? Setor privado e público. É. Puxando agora o assunto, como você bem explicou, a inflação. Nós estamos vivendo uma alta inflação. A perspectiva é que nós tenhamos aí a taxa de juros a 11% em 2022. Nós estávamos aqui falando nos bastidores que até ontem a gente tinha uma taxa 10,25, hoje já está 10,67, há 4 semanas 8,75. Tá difícil, né, Ronaldo? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o porquê dessa alta inflação que nós estamos vivendo e como o produtor rural, né, poderá sobreviver neste período. Então uma situação assim, é um assunto que eu sou da economia, né, sou economista. E sempre a gente, dentro do cenário político, sempre tem os terroristas que escutam, agora vai quebrar, agora quebra, agora... E a gente sempre falava, calma gente, não vai acontecer. Isso é passageiro, isso é transitório, isso se resolve. Essa situação da conjuntura como um todo, o quadro atual, está dando um receio. Aí assim, a gente começa a ouvir um pouco os profetas do apocalipse no sentido da economia e ficar com um pouco de medo. Porque a nossa inflação, eu tenho muito essa discussão no meu ciclo social com os meus amigos, e a maioria dos meus amigos são base do governo, então eu tento fazer uma meia-culpa ali e dizer assim, não, mas não é só no Brasil. O que é o problema? Não é só no Brasil. É uma inflação, enquanto a gente tiver crise energética, com crise de petróleo, a inflação vai continuar subindo no mundo todo. Então a gente está com crise de gás natural, a gente está com crise de energia, a gente está com crise de carvão em alguns países, e a crise do petróleo, que o preço está caro para todos os outros. Então esses fatores de produção, que interferem diretamente na produção como um todo, puxam a inflação para cima, e é um quadro geral. Agora, qual que é o problema do Brasil? Se a gente pegar o G20, a nossa inflação só não está pior do que a Argentina e a Turquia, que são países muito menores do que o nosso em sentido econômico. Então é preocupante. Nós fomos uma das inflações que subiu mais rápido e que mais subiu, e nós somos uma grande economia. Então dentro do G20 a gente não pode estar entre os 3 piores. Então esse é o problema do Brasil. A nossa inflação subiu, como subiu no mundo todo, só que subiu mais e subiu um pouco mais rápido. E o que é a situação preocupante? A nossa taxa de juros hoje está 7,75%, a previsão do Focus é que vá para 9,25% para o fechamento do ano, como você falou, para 2022 para ir para 11%. A gente está ficando com a moeda cara para circular aqui dentro e desvalorizada para circular lá fora. Então, quando sobe a taxa de juros, a intenção primordial é fazer 2 coisas: baixar a inflação e baixar o dólar. E a gente está subindo a taxa de juros, o dólar está subindo e a inflação está subindo. Esses 3 pilares em alta, eles não podem existir. E esse é o receio que a gente tem com a economia no cenário atual. Então, se a gente for pegar o que pode ser feito, que ainda não foi feito, quase tudo já foi testado. O Brasil hoje ele tem uma reserva cambial muito boa. Nós mais que dobramos essa reserva ao longo dos anos, mais que dobramos mesmo, mais de uma vez a gente dobrou a reserva ao longo dos anos. Ao meu modo de pensar, talvez seja a alternativa mais rápida agora. Pode causar um problema, a gente queimar as reservas, o mercado entender que está havendo uma manipulação, porque o nosso dólar é flutuante, e dizer, esse dólar não é mais flutuante, esse dólar é manipulado, e tira a liquidez do mercado. Então, se tira a liquidez do mercado, o dólar sobe. Então, eu estou falando tudo dentro da hipótese, porque isso é uma perspectiva. Mas a gente não vê outra mais saída, porque a primeira saída é subir a taxa de juros. E está sendo feita, e não está resolvendo. E teve uma entrevista do diretor de política monetária para um jornal japonês que ele falou, olha, o Copom vai ter que ser mais agressivo. O Copom ele tem a fama de, pelo menos na taxa Selic, acompanhar o Focus.
para quem não conhece, o relatório Focus ele é distribuído pelo Banco Central, é um relatório que você tem que olhar toda semana, é religioso. Segunda-feira, 8h20, 8h30, eles soltam o relatório Focus, ele é de graça. Então é uma pesquisa que o Banco Central faz com várias agências e solta as previsões, fazem alguns cálculos, mas solta, ó, a previsão, e tem ela até para 2023, 2024, a previsão é essa aqui. E é o norte para o mercado. Então, a gente está vendo no Focus o PIB sempre piorar, o dólar sempre subir e o PCA sempre subir. Então, é comum a gente ver o Copom seguir o relatório Focus. Então, o relatório Focus trouxe na atualização mais recente 9,25 para o fechamento do ano. A última reunião do Copom é em dezembro. Então, a gente já espera que eles subam a nossa taxa de juros mais de 1,75%, quase 2% agora, nessa última reunião. Então, é um pilar preocupante. Nosso dinheiro está ficando caro, o nosso poder de compra está diminuindo porque a inflação sobe e o dólar também. Então, não dá nem para ir para fora, porque se for para fora vai ficar caro agora. Eu só estou vendo uma alternativa mais salutável agora seria, de fato, as reservas cambiais, que está sendo pouco usada. A gente tem reserva para queimar. Então, há um receio de que se o FMI vai interferir, não vai. Pode, a gente tem reservas saudáveis para usar com maior força, mas fica esse receio, pode ser pontual. A gente tem eleição agora. Já começou, e é uma coisa que o mercado vai começar a falar agora, não está falando muito, a gente vai ter eleição também para o Banco Central dos Estados Unidos. O Fed, em fevereiro agora, tem eleição. Há um movimento que talvez não haja a continuidade do presidente Jerome Powell. Outra pessoa que entra na política monetária americana, que pode dar um outro viés do que está sendo agora, vai mexer na economia como um todo. Então, os Estados Unidos sempre teve sondando do mercado monetário quando que eles vão subir taxa de juros. Então, a Europa e os Estados Unidos estão com taxa de juros muito baixas. Na hora que eles subirem, a nossa moeda vai desvalorizar mais. Então, a pessoa que vai assumir, se não for Jerome Powell, vai mudar essa política em fevereiro, tá aí agora. A gente já vai entrar também no ano político, que quem vai fazer a oscilação do câmbio vai ser as pesquisas. Não, se eu fizer alguma previsão para você agora é muito chute. Eu acho que o mais correto seria esperar. O primeiro passo é o fechamento do orçamento para 2022, o plano de diretriz orçamentária, a lei de diretriz orçamentária, como ela vai ser fechada. A gente tem um assunto mais pesado agora para o momento, que é a PEC dos precatórios, que ela tramitou na Câmara, precisa ir para o Senado, tem uma tramitação paralela no STF, então é um assunto muito delicado. As emendas parlamentares vão impactar nesse orçamento, então acho que primeiro vamos ver como é que vai ficar o orçamento. Depois do orçamento, dá para a gente fazer um apanhado, uma visão norte melhor de como que o mercado pode continuar andando. Ou quebrando. Ainda tem isso, né? Muito obrigada, Ronaldo. O Ronaldo, para quem não sabe, ele é consultor de mercado agrícola. Ele tem uma página no Instagram em que todo dia ele posta sobre as novidades, sobre as tendências e sobre essa análise mercadológica, como bem ele explicou aqui. Então, quem quiser, sigam lá, Ronaldo Fernandes, Ronaldo Royal Rural. Muito obrigado por sua vinda aqui ao programa Minutos do Agro, por abrilhantar o nosso dia e por trazer as novidades do mercado agrícola para todos nós que estamos aqui na cadeia do agronegócio. Eu que agradeço, Jô, sempre à disposição. Obrigado. Minutos do Agro fica por aqui. Muito obrigada. Aguardo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.